Boa tarde a todos. Alexandre, Hélio, professor Vladimir, é uma honra tê-los aqui no nosso fórum. O nosso painel, a economia ficou para depois. Vamos falar aí dos problemas que temos na economia e possíveis soluções. Para dar início, professor Vladimir, fique à vontade. Bom, boa tarde a todos. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer que eu me sinto muito honrado por estar novamente aqui em Vitória, aqui junto ao Líderes do Amanhã, e agradecer a irrepreensível recepção e cuidado com que vocês têm conosco. Muito obrigado, antes de qualquer coisa. Bom, eu tenho 10 minutos para falar de um assunto complexo. Eu não sei se eu consigo mudar aqui a minha apresentação, o slide não foi colocado aqui. Bom, eu vou falar, ok, ótimo, maravilha. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre estagnação da produtividade, insuficiência de instituições inclusivas e de liberdade econômica, e fazer um gancho com a sessão que veio anteriormente a essa, aliás, todo o evento, né, e na fala de abertura. O Brasil é atrasado, e o que nos condena o nosso passado? Então, nesses 200 anos, temos uma história bem peculiar de escravidão e ausência de direitos de propriedade, inclusive direito à própria vida, começa por aí. Esse passado ele está permeando as nossas relações socioeconômicas, tem uma predominância de instituições extrativas em vez de inclusivas. Isso tem a ver com a forma pela qual a gente foi colonizado, a matriz institucional que veio dos países ibéricos, mas, basicamente, a gente tem um país que pune quem trabalha, pune quem empreende, coloca no cangote da gente um Estado como sócio, e você tem que gastar dinheiro para provar que você é honesto num país de insegurança jurídica, para fazer cumprir os contratos, e, em última instância, aos amigos do rei, tudo pode. Se você não é amigo do rei, a vida é muito mais difícil, vai ter que trabalhar, vai ter que ralar e vai ter que pagar muito imposto. Outro ponto que eu queria chamar a atenção é o chamado nacional desenvolvimentismo. Isso é uma visão de mundo que vem eleição, sai eleição, ela volta. É o candidato A, o B sempre quer ter um projeto estratégico, um setor que vai impulsionar a economia brasileira, um setor que vai fazer com que o Brasil seja de fato um país desenvolvido, sem arrumar a casa, mas vai ter um setor especial ou algum grupo de setores. A ideia é que, se a gente industrializar e recuperar aquele passado dos anos 50 e 70, o Brasil vai ser potência. Bom, essa visão de mundo resulta em quê? Em jogar para a lixeira capital humano, pessoas, gente, empreendedor, trabalhador, educação, não importa. O que importa é um capital físico instalado, subsidiado, com dinheiro que é arrecadado de todos nós. Bom, além disso, essa visão de economia do nacional desenvolvimentismo coloca para que a gente tenha como meta de crescimento econômico um mundo que não tem instituições, um mundo que não tem regras. Isso não importa. Não importa segurança jurídica, não importa o ambiente de negócios, isso é tudo secundário. Basta um crédito subsidiado que tudo vai funcionar. Bom, e esse passado, ele volta na forma de amarras. E as nossas reformas tão desejadas vão ficando para trás, ou vão demorando para acontecer. Então, o que a gente tem? É um dirigismo enorme, tem uma visão de Estado. O Estado guia, o Estado define o ganhador, é por meio do Estado que eu garanto a resolução de conflitos, tudo passa pelo Estado, que tem ineficiência, burocracia, carga tributária pesada, e, em oposição a isso, você tem uma sociedade civil mais fraca. A gente está falando do painel anterior, sobre como o sistema estatizado de sindicato impede, de fato, né, a livre associação e as decisões entre as partes. Bom, isso vale para tudo. Esse é o país que a gente tem, é um país cujo capitalismo que existe é o de compadrio, que é a união entre o poder
de monopólio, poder de oligopólio, um capitalismo protegido, porque o Brasil é, sim, uma economia ainda muito fechada, né, com o poder político. Se você junta essas duas coisas, você vai ter uma série de portarias setoriais, de mecanismos de subsídios e de compensação para os amigos do rei, para aqueles que financiam as campanhas, e assim vai, né, se perpetuando, longe do capitalismo, que existe concorrência, que existe competição, onde o empreendedor pode surgir. Nesse, o empreendedor ele é morto, ou ele fica apagado, porque esse empreendedor não necessariamente é amigo da turma. Tem um país com protecionismo muito grande, por mais que o Brasil abriu a economia, ainda somos muito fechados. Então, essa abertura ela é relativa, porque em termos absolutos a gente está muito para trás, e é um país com baixa produtividade. A gente está desde o começo dos anos 80 patinando em produtividade. Ou seja, estou falando de 40 anos em que a população não aumenta a produtividade e, portanto, não fica mais rica. A minha geração está igual à dos meus pais, na média. Outra coisa importante é que, nesse país que tem esse foco, as condições básicas de saúde e de educação não são solucionadas. A gente está perdendo uma oportunidade estrutural muito grande, que é a oportunidade de usufruir do bônus demográfico. A gente está no melhor período da história de população economicamente ativa. E o que a gente está fazendo com ela? Bom, isso tudo com uma visão que sempre está recorrente de um neodesenvolvimentismo ou nova matriz econômica, queiram dar o nome que vocês quiserem, né? Isso faz com que a gente continue atrasado. Essas ideias estão permanentes, elas estão na mídia, elas estão aplaudidas de uma forma ou de outra. E aí eu queria, já para metade final aqui da minha fala, como é que o Brasil tem desempenhado, qual é a performance do Brasil em liberdade econômica, que é o assunto que move o nosso centro de pesquisa na universidade, que move os meus estudos. O Brasil é um país medíocre. Ele é, dependendo da taxa de câmbio, entre a 19ª, 11ª economia do mundo, em termos de paridade do poder de compra, mas se você colocar a nossa posição no ranking, é 114 de 165. Isso diz muito. Tamanho de governo, de 0 a 10, nossa nota é 6,61. Sistema legal e direitos de propriedade, falamos agora há pouco, nota 5,16. Se fosse na universidade, estaria reprovado, porque a média é 6 para passar mediocremente. Está reprovado o Brasil ali. A única coisa que a gente tem boa é a credibilidade monetária, depois de muito suor, mas que vira e mexe, a gente tem que ficar de olho para não ter algum maluco aloprado, né, romper meta, querer emitir moeda e achar que é a festa do caqui. Aliás, emissão de moeda, que é uma coisa que o Hélio sempre bate, né? Aliás, Hélio, eu estou muito feliz de estar, pela primeira vez em quase 8 anos que a gente está interagindo, é a primeira vez que estamos num painel juntos. Liberdade para transacionar internacionalmente, 6,17, medíocre, uma economia fechada, um país fechado. E, a pior de todas, regulamentação sobre crédito, mercado de trabalho, sobre os negócios, nota 4,46, reprovadíssimo. Não dá para pensar um futuro de país com esse desempenho. Não adianta dar crédito, dar subsídio, se você não resolver isso daqui que a gente está falando. Bom, o que fazer para a gente ter um país, de fato, mais inclusivo do ponto de vista produtivo e, por consequência, socialmente, um crescimento estável e sustentável? São as reformas, né? Precisa reduzir o tamanho de governo, que envolve dar continuidade com privatizações, controlar os gastos, que está toda hora, tem uma tentação, é uma PEC nova, é algo novo, diminuição da carga tributária, que eu acho que esse é um dos mais difíceis de acontecer, e redução de subsídio, esse então nem se fala. Aumento de segurança jurídica, nem vou me detalhar, porque o painel anterior fez isso com maestria. Não dá para pensar um país desenvolvido com baixa segurança jurídica, com baixo respeito aos direitos de propriedade, né? Expandir a credibilidade monetária, né? De olho no governo do Banco Central, para não brincar com a moeda, e ampliar a liberdade financeira, a liberdade de ter outras contas em outras moedas, falar de Bitcoin, né, daqui a pouco, né, moedas estrangeiras. O Brasil avançou muito nisso.
Por isso que a nossa nota em credibilidade monetária é a única decente no ranking de liberdade econômica. Mas tem ainda espaço para avançar. Né? Ampliar a internacionalização da economia, a abertura comercial e a abertura financeira, né? A burocracia que tem, né, de aduana, de alíquotas, de tarifas, de barreiras não tarifárias, isso impede o Brasil de crescer, de ser competitivo, de ter aumento de produtividade. Né? Já está acabando o meu tempo, eu já estou indo para o final. E, por fim, racionalizar a regulação. Não dá para operar com o elefante que existe hoje sobre mercado de trabalho, mercado de crédito e sobre o funcionamento das empresas. Pragmaticamente, não dá para fazer tudo. A gente tem que fazer o que é possível e, né, não tem a bala de prata, é aos poucos, como disse o Rodrigo. Começando daquilo que é mais fácil. Nesse sentido, o que foi feito nos últimos anos avançou muito. E, no atual momento, para isso continuar avançando, nós precisamos manter a vigília, a ação, a cobrança, a atitude. Senão, as reformas microeconômicas, a reforma pró-ambiente de negócio, o marco legal do saneamento, da ferrovia, tudo isso vai para o vinagre. Então, a luta não acabou e o descanso está muito longe. Como disse o Rodrigo antes, é uma luta de uma vida toda. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Hélio, fique à vontade. Boa noite, boa tarde, pessoal. É um prazer, Rodrigo, estar, como sempre, aqui no Líderes. Venho quase todos os anos, acho que devo ter falado 1 ou 2. Exato. Em todos esses anos, é sempre uma reenergização estar aqui e dividindo o painel aqui com Alexandre, meu caro amigo Vlad. Então, pessoal, o Vlad deu a figura estrutural do Brasil. Vamos falar um pouquinho do que está acontecendo no momento, né? Então, a gente teve aí essas eleições que muita gente está triste e tal, porque então fomos derrotados, vamos dizer, essa visão, fomos não é o Bolsonaro, fomos essa visão que o Vlad está falando, contra o coletivismo, contra o estatismo, contra tudo que ele falou, e que estava representado no segundo turno, pelo menos, o Bolsonaro ia na direção correta e o Lula indo na direção errada. Ninguém aqui está dizendo que concorda com tudo, mas é muito diferente uma coisa, mas muito diferente uma coisa da outra, embora aí muita gente tenha ficado com a visão turva nos últimos tempos, tirando o olho da bola, né? Parece que o cara, no futebol, tu tem que ir o olho na bola, cara, senão tu tá fora. O olho na bola está diminuindo o Estado? Está diminuindo a intervenção na sociedade? Cara, então esse é o tipo de coisa que se apoia. O cara quer aumentar? Esse é o cara do contra. Então, assim, é coisa razoavelmente simples, mas nas narrativas essas coisas se perdem, né? Bom, aconteceu agora o contrário do que tinha acontecido em 2018. Em 2018, nós, vamos dizer, os anti-estatismo, anti-esquerda, anti-coletivismo, a gente não tinha imprensa, né? A gente não tinha cultura, o Congresso, mas acabou ganhando a presidência, que é o que, na verdade, menos manda, e está mandando cada vez menos, mas ganhamos. E já foi uma coisa incrível que aconteceu, as reformas que o Vlad citou aqui, as reformas micro, essa joia polida que esse governo está deixando em reformas micro para o novo governo, isso aí eles vão nadar de braçada aí por conta de reformas que foram feitas antes. Agora deu o inverso. A gente perdeu aonde não manda e ganhou no resto. O que eu quero dizer com isso? No Congresso Nacional, houve um enorme avanço. Governo de São Paulo, governo de Minas Gerais, governo do Paraná, governo do Rio de Janeiro. Vamos dizer, a direita liberal e conservadora, hoje, é muito maior do que era em 2018. E, pela primeira vez, vai ser oposição ao governo federal. Antes era o teatro das tesouras, pessoal. A oposição era entre o socialismo vegetariano e o socialismo carnívoro. Aí o carnívoro ia para o poder, a oposição é o socialismo vegetariano. E vice-versa. Pela primeira vez, vai ter oposição de verdade. Vai ter marcação-pressão. Essa coisa que a esquerda sempre fez, de destruição, de narrativas, não sei o quê, que eles fazem muito bem, aliás, eles são preparadíssimos, agora tem do lado de cá também. É todo mundo olhando,
Que nem quando se dá uma entrevista, uma pessoa famosa, fica os fotógrafos todos ali esperando ninguém botar o dedo no nariz, tira aqueles flash todos. Então, vai ficar a direita liberal, conservadora, olhando todos os erros que vêm aí, inevitáveis, inclusive, porque eles são craques em fazer besteira, do PT e do Lula, né? Então, você vai ter um Congresso com, no mínimo, vou falar, não, o PL vai para o governo, não vai para o governo, mas no final vai ser, entre 1/3 e metade do Congresso Nacional vai ser oposição, alguma coisa assim, que é uma coisa incrível, você já bloqueia PECs, dependendo do caso, etc. Um Congresso que hoje é diferente de 2018, hoje tem orçamento impositivo, tem as tais emendas do relator que chamam hoje, né? Até falei na CNN, porra, aqui agora o pessoal começou a falar, agora virou emenda do relator, porra? O que é isso? O que o Rodrigo falou aqui, era o orçamento secreto, que absurdo, orçamento secreto, essas narrativas. Falando de narrativa, na CNN, na segunda-feira, eu também falei, a moça lá, jornalista, falou, não, que absurdo, esses pais que levam filhos para manifestações e servem de escudo, não sei o quê. Eu falei, como assim, você está culpando... Agora é o pai que leva um filho numa manifestação política lá, pacífica, e o cara que atropela não é culpado? Então, a narrativa é uma coisa de maluco. Aí fala, não, porque o Bolsonaro, ele não foi super enfático em dizer para sair todo mundo da rua, não sei o quê. Eu não me lembro da Dilma e do Lula mandando o MST parar de invadir. Vocês lembram de alguma coisa assim? Pô, esse tipo de discussão de narrativa não tinha contraponto. Os caras metiam lá na capa do jornal, virava isso aí mesmo, ninguém falava nada, agora é marcação-pressão. No mesmo momento, eu estava lá na CNN incomodando os caras, ou os outros caras, vem aqui nossos amigos, Mota e Augusto Nunes e outros, estão fazendo isso o dia inteiro. Né? Não tem essa mais, acabou, mudou o jogo. O Brasil hoje tem a âncora monetária que o Vlad falou, Banco Central Independente, não vai conseguir meter a mão no cofre, na máquina de fazer dinheiro, então e tem o lado fiscal, que a gente tem uma âncora baseada no teto de gastos. O teto de gastos foi reformado, o pé direito da casa, em algum momento, 2 momentos, foi reformado, mas passando por uma PEC, ou seja, por um processo de dupla votação na Câmara, dupla votação no Senado, em 3/5, se reformou o teto da casa, aumentou o pé direito da casa. O que o PT pretende fazer, que está sendo discutido hoje na capa do jornal, é diferente. O que pretende fazer é explodir a âncora fiscal, remover a lei de responsabilidade fiscal, remover a regra de ouro e explodir o teto, tirar o teto da casa, não ter mais teto, para o poder fiscal voltar aos políticos e ao executivo. É isso que pretende o PT. No momento, ele está falando de PEC de 200 bi. Quando era 40 bi, a imprensa chamou de PEC kamikaze. Que absurdo esses caras. 40 bi, kamikaze, vai destruir o Brasil. 200 bi, PECzinha da transição, PECzinha da transição. É uma coisa incrível. Então, e mesmo assim, mercado aí, abram aí os seus celulares, dólar a 5,03, bolsa subindo, WZ maravilhoso, os gringos, assim, deve ter alguma coisa que acontece no Triângulo das Bermudas que as notícias lá invertem. Tudo que acontece aqui, chega lá fora, o negócio flipa e vira tudo lindo, Lula lá, tudo bonitinho, aquela coisa, e o Bolsonaro, genocida, aquela coisa, e todo mundo, direita, né? Se a gente levanta o braço assim, nazista passou por aqui, você estava chamando um ônibus, aí passou a chamar o garçom, no meio você virou nazista. É isso que chega lá fora. A gente aqui é todo mundo nazista, imagina, que loucura. Bom, quem vem para o Ministério da Economia, vai ser Lula 1, não vai ser. Como o governo Lula vai ser fraco, ele não vai conseguir fazer a maioria das coisas que ele quer. Então vai ter que acabar engolindo certas coisas. Eu acho que o mercado está dizendo isso. A gente acha que o cara vai engolir o Meirelles, vai engolir alguém que
o mercado acha ilegal no Ministério da Economia. Já aconteceu no passado quando foi o Levi, lembra? Que acharam legal, mas no final quem mandava na política econômica era a Dilma lá, né? Então, não sei se isso há um otimismo exagerado por parte do mercado. O mercado já entendeu que o Petrobras pode ir para o saco mesmo. Eles estão querendo meter a mão na política de preço da Petrobras e fazer as tais refinarias, que é onde eles mais roubaram, fazendo Comperj, Abreu e Lima, Passadina, não sei o que lá. É ali que tem o dinheiro grande e onde eles podem mais roubar. E eu não duvido de que já tenha petista com ideia de fazer a Petrobras comprar a Eletrobras de volta. Não duvido nada. Assim, eu acho bem possível que os caras tenham essa ideia. Por isso que a Petrobras não está parando de cair, Banco Público também não está parando de cair. Então, lá vem isso aí. Inclusive, a Goldman deu downgrade na Petrobras, já com medo de que eles possam fazer isso. Bom, Meirelles falou, foi perguntado, não, já te falaram com você? Não, esta reunião ainda não aconteceu. Olha o Meirelles, ele quer muito esse emprego, né? Ainda não aconteceu. Bom, meu tempo está acabando, queria dizer o seguinte, o PT pode fazer muito estrago e ele quer fazer estrago porque eles pensam tudo errado, eles querem implementar aquilo que não funciona e são populistas e estatistas. O ponto positivo, pessoal, é que eles não vão conseguir porque o Brasil mudou, porque tem oposição, porque o Congresso está ligado, a mídia está ligada, nós estamos ligados, e o nosso movimento cresceu muitíssimo em relação ao que acontecia em 2018, embora não pareça, embora essa semana não seja uma boa semana, vamos chamar assim. Então, não podemos esmorecer, marcação, pressão, paciência, porque eles vão errar. Eles fizeram isso com o Bolsonaro. No primeiro ano tentaram ver aqui que estava errando, tentaram chamar o cara da narrativa X, Y, não conseguiram muito bem, só conseguiram encaixar alguma coisa na pandemia, com o negócio de genocida, acabou dando certo, o Bolsonaro errou algumas coisas, depois não contribuiu para ajudar, e aí eles encaixaram. Eu acho que a gente vai encaixar muito antes, esse governo vai virar um lame duck, né, como o americano fala, um pato manco, e a gente vai voltar com força a partir de 24 e 26. Obrigado, pessoal. Muito obrigado, Hélio. Alexandre, vamos lá. Boa tarde, gente. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu acho que raras vezes na minha vida eu me encontro na presença de pares, e, sabe, desde a literatura que vocês consomem, todo mundo, realmente não é uma semana feliz. Mas eu acho que eu vim aqui, talvez, de falar um pouco de alternativas. Eu acho que é isso. A gente falou de segurança jurídica, a gente falou de produtividade, que eu acho que talvez seja uma das agendas mais importantes aqui para o Brasil. E não tem solução rápida. Eu acho que essa é a grande verdade. Como a gente sai dessa situação que a gente se encontra. 4 anos agora, pelo menos. Mas no que eu percebo, até falar um pouco da minha história, né? Eu trabalhei com juros e câmbio minha vida inteira, bancos grandes, bancos menores, assets e afins, e eu sempre trabalhei com investimento para a pessoa física final, né? Entregar produto de investimento. E muitas vezes na minha vida eu me questionava se eu estava realmente entregando valor, se eu realmente entregava uma alternativa, alguma forma das pessoas, sabe, apertarem o botão de eject ou realmente não ficarem à mercê. E nesse momento, até contando um pouco da minha história, estudei economia, sou engenheiro de formação, apaixonado por tecnologia, eu realmente hoje acredito que existem formas de uma espécie de soberania individual, de você, de alguma forma, sair um pouco do sistema e não ficar tanto à mercê de tudo isso que a gente está falando aqui. Não quero falar de Bitcoin, não é isso, acho que fez até 14 anos de idade, agora há pouco, mas acho que o fórum vai aqui um pouco além. Hoje em dia, as tecnologias descentralizadas, que no fundo são isso, os nerds criaram uma forma de transacionar, uma forma de se comunicar que tem uma confiança. Você tem uma confiança implícita na tecnologia, sem depender de uma organização central, sem depender do Estado, sem depender de um cartório, sem depender de tanta coisa aqui que todo mundo abomina. Hoje, eu sinto que cada vez menos a gente tem menos liberdade. Eu acho que o último painel aqui que a gente falou de segurança jurídica, quando a gente viu todas essas questões de TSE e da assimetria de como as decisões estão sendo tomadas, eu acho que isso dá um desgosto muito grande. E, nesse sentido, eu faço até um paralelo aqui para o meu dia a dia, é isso. Gente, hoje existem formas, sim, da gente tentar fugir um pouco dessa ciranda, tentar sair um pouco dessa sinuca que a gente está. E eu acho, sim, que tecnologias que fornecem confiança matemática,
são livres, são transparentes, são, de certa forma, ESG, né? Que a gente vai, vamos discutir aqui o E do meio ambiente, do Bitcoin, mas na parte social e de governança, com uma transparência extrema, onde tudo é livre, tudo é transparente, não existe nenhum tipo de orçamento secreto ou emenda de relator. Eu acho que isso dá um conforto muito grande e eu acredito que pode ser, sim, um caminho viável para alguns problemas do Brasil e do mundo. Também acho que vale a pena gastar 2 minutinhos aqui falando. O Brasil não é uma ilha, né? Eu acho que, além de todos os desafios que a gente está falando aqui da economia doméstica, dessa nova matriz econômica que a gente vai estar vendo, não sei nem se é tão nova assim, se vier um mercadante da vida depois que o Meirelles desistir, o que pode acontecer. Mas hoje o mundo vive uma situação geopolítica que eu acho quase sem precedentes. Eu acho que a gente tem situações bastante complexas, desde Rússia e Ucrânia, situações de China, endividamento. Eu acho que, não sei se todo mundo aqui tem ideia, que o nível de endividamento americano aumentou de forma estratosférica desde a pandemia. Hoje a gente tem o que a gente chama de cobertor curto na economia, e eu não sei exatamente o que acontece. Olha o movimento de câmbio, olha o movimento inflacionário que a gente está vivendo no mundo. Na Alemanha, a gente está falando de inflação de 10% na Alemanha. Isso aí é pós-guerra, isso aí é República de Weimar, e a gente não sabe direito onde isso vai parar. Então, hoje, eu acho, sim, que a gente está nas situações mais frágeis que a gente se encontra nos últimos anos. Eu diria que, geopoliticamente, a gente está próximo do que seria uma invasão da Baía dos Porcos, crise de míssil. A gente está tendo aí oferta de comprimido de iodo para algumas populações aí que estariam próximas aí a potencial ataque nuclear. Eu não estou falando que isso vai acontecer, não. Aqui não é fatalismo. Eu acho que, realmente, a gente tem aí um potencial muito grande. Mas, sim, hoje, eu acredito que existe um mercado grande, um mercado que está em franca expansão, um mercado que gera produtividade, gera eficiência e, sobretudo, confiança. Eu acho talvez trazer uma estatística aqui, eu não sei se todo mundo sabe, mas 35% da força de trabalho americana, né? A americana adora estatística, tem muita métrica, são empregos que visam estabelecer relações de confiança. Isso seja, não são pessoas produtivas, a gente está falando que é o que não bota a mão na massa, talvez o comercial, talvez aquele diretor lá que está ali só para garantir o contrato, a assinatura. E quando eu penso que uma tecnologia, que na minha opinião é quase uma revolução industrial, né? Eu acho que poucas vezes na história a gente viu uma revolução dupla, né? Uma revolução monetária, de certa forma, e uma revolução tecnológica. Eu acho que aqui com economistas, são meus pares, o que eu mais converso é com economista, não vamos discutir tanto o aspecto monetário, de escassez do Bitcoin. Eu acho que o foco aqui, pensando nos empresários que estão aqui, e conversas excelentes que eu tive, vão muito na linha da infraestrutura tecnológica, da confiança, da necessidade de intermediação e todo o poder transformador que isso pode ter em todas as agendas que a gente discutiu aqui nos 2 últimos dias. Eu acho que essa aqui é um pouquinho da minha introdução. Eu não vou me alongar muito, porque o tempo do painel está um pouco curto, mas muito obrigado de novo pelo convite. Muito obrigado, Alexandre. Senhores, vamos agora para o nosso debate. Eu vou trazer uma reflexão inicial. Esse ano a gente completa 200 anos da independência. Eu trago uma frase de Roberto Campos. Continuamos a ser colônias, um país de súditos passivamente submetidos às autoridades. Antigamente, a autoridade era Portugal, hoje está em Brasília. Hélio, começando com você. Essa frase ela remete à nossa dependência do Estado, né? Inclusive para soluções, inclusive econômicas. O grande problema é que, quanto mais Estado, tudo que a gente falou aqui durante nossos 2 dias, quanto mais Estado, menos investimento em investimentos, menos produtividade e menor crescimento econômico. Minha pergunta é, como mudar essa cultura de dependência do Estado para uma cultura que busque por mais liberdade econômica? Da onde tem que partir essa mudança? De nós mesmos. A gente era colônia de Portugal, de Lisboa, depois de Brasília, mas, no fundo, nós é que damos poder a Brasília para mandar em nós. Isso tem a ver com um livreto, na verdade, escrito por Etienne de la Boétie, no século XVI, que se chama Ensaio sobre a Servidão Voluntária. E ele diz que, como pode? Tem uma opção de gente aqui protestando contra o governo, não sei o quê. Nós somos 215 milhões, eles são pouquinhos em Brasília, tem um, inclusive, que não tem nem cabelo. Como é que a gente deixa eles mandarem em nós? É porque tem uma substancial parcela, talvez até uma maioria de pessoas, que acham que isso é fundamental para o Brasil se dar bem, de alguma forma, funcionar, que isso é importantíssimo para o Brasil. Não entendem
que isso é contra, que o Brasil ainda anda, apesar de eles acreditarem nesse poder central que viola as nossas liberdades, que coloca um emaranhado tributário, que foi citado aqui, judicial, que foi citado aqui no painel anterior, e tudo isso. Então, eu acho que a primeira coisa é o que o Líderes da Manhã está fazendo aqui. É o que o Vlad faz lá no Mackenzie, no Centro de Liberdade Econômica. As pessoas entenderem o que funciona e o que não funciona. E por que centralizar decisões nas mãos de burocratas não é o melhor para nós e para o Brasil. Então, é preciso que a gente tenha uma cabeça mais questionadora, que a gente não confie em um sistema que tira poderes da população e leva para eles serem os juízes do que é verdade ou não, do que pode ou não, e que permita, finalmente, que vida, liberdade e propriedade sejam as regras em vigor na sociedade. Perfeito, Hélio. Vlad, no Brasil é comum, você falou um pouco aí da questão tributária e legislativa, né, o grande problema. É comum a gente questionar a grande complexidade de leis que temos, né? Porém, a legislação ela decorre de um diálogo entre executivo, legislativo e diversos grupos de interesse ali para definir, né? E normalmente esses grupos eles estão interessados em trazer benefícios para si próprios. Como essa relação aí do Estado e esses grupos de pressão atrapalham a nossa economia e como a sociedade privada ela pode se organizar para buscar pautas em comum, ao invés de cada um puxar somente para o seu lado? Bom, eu primeiro agradeço a pergunta, ela é complexa, para ver se eu consigo responder da forma mais didática possível. Qualquer confecção de leis, regulamentos, etc., que passam pelo Estado, ela vai ter um quadrilátero. Ela vai ter um burocrata com seus interesses, ela vai ter o político que vai mediar a burocracia e os eleitores, e os próprios grupos de interesses setoriais específicos entre si. Então, esse quadrilátero são todos os agentes envolvidos em qualquer norma. Tá? Vai ter o burocrata que vai fazer aplicar, vai ter o político que vai mediar essa situação e vai aparecer para o eleitor dele como fazendo alguma coisa bacana ou tentando, né, justificar o porquê ele recebeu os votos. Por detrás vai ter um grupo de interesse ou alguns grupos de interesse esperando por receber o benefício, né? E nesse conjunto, nesse quadrilátero, onde é que entra a sociedade civil? Ela entra justamente abrindo e alertando os eleitores, trazendo a luz do dia e a luz do sol é onde não se mofa e onde a bactéria não sobrevive, então trazendo para a luz o que está por trás de cada confecção de leis, etc. Tem uma expressão muito interessante que um economista americano da área de regulação chamado Bruce Yandel, e ele elaborou a teoria dos batistas e dos contrabandistas. Né? A lei seca era uma coisa bacana, né? Parecia para alguns, principalmente os batistas, que é a religião em maioria nos Estados Unidos, porque a gente sabe que o álcool pode degenerar a família, violência doméstica, uma série de problemas. Então, não é uma coisa saudável banir o álcool. Por trás disso, tinha uma série de grupos de interesse que estavam esperando acontecer isso para que encarecesse o preço do álcool e ganhasse um sobrelucro, que eram os contrabandistas de álcool. Então, aquela lei que parecia muito bacana, muito justa, por trás dela, né, tem quem se beneficia que não é bacana, que não é tão justo. Só para fechar, eu acho que o papel de Instituto Líderes do Amanhã, Instituto de Formação de Líderes, Instituto Mises, Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, os demais atores da sociedade, é que tem essa missão de trazer para a luz, para esse quadrilátero que eu expliquei, trazer e falar, não é assim, tem um outro caminho, atenção, o que está sendo votado ali vai ter essa implicação, espera lá, não é esse papo de batista bacana, vai ter um contrabandista por trás. Então, é o único jeito que eu acredito para que esse processo vá mudando, não é de uma hora para outra, é um contínuo. Muito obrigado. Alexandre, trazendo um pouquinho para a tecnologia, o mercado financeiro ele permite o desenvolvimento de empresas, o que
ajuda o desenvolvimento econômico, geração de empregos, entre outros. Um dos conceitos que tem aí no mundo de criptoativos é o conceito de DeFi, que seria finanças descentralizadas, ou seja, qualquer pessoa com acesso à internet, sem necessidade de um intermediário, uma corretora, conseguiria adquirir serviços financeiros, até crédito e investimentos, né? Essa é uma forma de democratizar mais investimentos e como isso pode ser alcançado, inclusive, por pessoas que estão aqui com a gente hoje. Acho que é uma excelente pergunta também. É longa a explicação, vou tentar não pegar muito tempo. Eu acredito que a alocação eficiente de capital ela gera produtividade. Acho que essa aí é uma das premissas. E quando a gente pensa no mercado financeiro tradicional, onde os bancos, as instituições financeiras tradicionais, elas têm todo o direito até de rejeitar cliente ou de fazer o preço do produto que quiserem, isso aí é um poder grande. Com esse advento de tecnologias centralizadas, eu acho que a gente tem que até lembrar um pouco do início da internet. O que a internet fez? A internet, sabe, quando surgiu, a gente nem sabia direito o que ia funcionar, e-mail, ninguém falava porque alguém vai escrever um e-mail, a gente lembra dessas coisas. Mas, no fundo, sim, ela facilitou muito o acesso a conteúdo, mas uma outra coisa muito importante, ela democratizou também a criação de conteúdo. Olha o impacto que isso teve na nossa sociedade, com os influencers, com as novas empresas de mídia, a diminuição do poder até das empresas de mídia tradicional. Isso foi uma revolução muito grande. E, na minha opinião, essa ideia da democratização, da geração de conteúdo, foi um dos grandes méritos, uma das grandes forças de todo esse movimento e criou até essa cultura que a gente vive hoje. Quando a gente pensa em finanças descentralizadas, eu acho que o paralelo é muito parecido. A gente hoje, existe tecnologia, existem produtos, dezenas de bilhões de dólares já depositados nesse tipo de protocolo, e a gente permite hoje que qualquer tipo de produto financeiro, e não diria assim, nem, claro, tem melhorias, é uma indústria incipiente, está no início, mas ela é uma coisa muito importante, porque não precisa remunerar em 30% de ROI os investidores, os stakeholders, não tem um acionista por trás. O protocolo ele é agnóstico, o protocolo ele cobra um pouquinho, ele faz produtos, na minha opinião, muito justos, honestos, eficientes. E uma coisa muito importante, se você vai num Itaú, num Bradesco, num banco pegar um financiamento e você acha aquela taxa cara, você não pode doar dinheiro naquela taxa. Eu estou achando, sei lá, 10% ao ano de financiamento imobiliário caro, então tá bom. Então entrega dinheiro para alguém pegar dinheiro nisso. Essa ideia que é uma via de mão dupla e você pode participar da forma que você quiser, eu acho uma coisa muito poderosa. E sim, hoje ainda tem um desafio muito grande na parte de identidade digital, você tem um desafio até de regulação, know your client, todo o arcabouço legal que a gente vive hoje, mas sem dúvida, na minha opinião, a ameaça, eu não diria que fintech, tipo DeFi, é uma ameaça para os bancos. Eu acho que os bancos vão até usar esses canais de finança descentralizada até para originação, para gerarem mais clientes, serem canais que eles vão usar para os seus negócios. Mas eu realmente acho que para as fintechs, empresas que não tiveram uma mudança de back-end, que funcionam numa tecnologia de verdade diferenciada, eu acho que é uma grande ameaça assim, para as fintechs que a gente conhece. E eu acho que vão vir aí muitas empresas oferecendo produtos justos e honestos para o mercado como um todo, e a gente já está vendo isso acontecer. Perfeito, muito obrigado. Hélio, você trouxe aí um cenário econômico misturado com político também brasileiro. Tentando trazer agora um cenário um pouquinho mais macro, a gente tem o FMI trazendo expectativas negativas aí para o próximo ano, expectativa de recessão, né? Inclusive o número do PIB global aqui saindo de 2,9 para 2,7, expectativa. E no cenário brasileiro, a gente tem alguns indicadores aqui, até otimistas nesse ano, né? Inflação aí desacelerando, a gente tem aí um PIB crescendo, um pouquinho além da expectativa, né? E aí a gente tem esse cenário político que vem pela frente. Olhando tudo isso daí, fazendo esse comparativo, cenário mundial, recessão, cenário brasileiro, começando uma guinada, mas vem uma política talvez complicada. O que esperar aí em 2023? Como enfrentar essa recessão? Bom, a gente tem que lembrar primeiro que os preços no Brasil estão muito deprimidos, principalmente de ações, né? Então, qualquer melhora pode ser muito positivo. O que eu quero dizer com isso? Lá fora o cenário é muito ruim, pessoal. Nós tivemos mais de 10 anos de taxa de juros zero lá fora. Taxa de juros zero mascara qualquer coisa. Tudo parece lindo com taxa de juros zero. Qualquer um podendo tomar empréstimo a zero, compra qualquer coisa e ganha dinheiro. Agora, os juros em dólar, o preço mais importante do mundo, está em 4%. E a curva de juros, para quem entende de mercado financeiro, está invertida, que significa um sinal de que o mercado acha que tempos duros virão. Já tem
já passou do tempo de ter uma correção de ciclo lá fora. Eu acho que ela vem. Ela, obviamente, quando lá eles espirram, a gente aqui costuma pegar pneumonia ou Covid, né? Só que a gente está vindo do outro lado do ciclo. A gente já fez as reformas micro, uma grande parte das reformas, e os preços estão muito deprimidos. A gente está pronto para subir. Então, vai depender muito desse conjunto. Claro que acontece algo ruim lá, vai afetar aqui. Mas, se a gente estiver bem aqui, ou seja, se o fiscal estiver razoavelmente bem ancorado, a gente pode subir. Então, é uma aposta, né? Então, a gente tem aí agora o PT. Você acha que o fiscal vai ser bem ancorado? Não por causa do PT, mas talvez por causa do Congresso. Talvez porque o Lula seja obrigado a botar um cara que o mercado aceite no Ministério da Fazenda. Então, eu estou falando aqui sobre o aspecto de quem coloca dinheiro em jogo, não sobre o aspecto das nossas ideias, porque você vê que você tem que ter dois chapéus. Eu falei há 5 minutos atrás um troço, agora eu estou falando um outro, pode ser que seja bacana de ganhar dinheiro, né? Talvez, mas esse é o cenário, depende do que você acha que acontece lá fora. Vem a tal correção de ciclo, ou não, e se no Brasil você vai ter um governo com pouquíssimos graus de liberdade para fazer besteira, que é bem possível que aconteça. Perfeito. Vlad, o próprio Alexandre ele comentou aqui de novos relacionamentos econômicos, uma nova ordem mundial. Isso vem sendo muito falado, né? A gente tem aí guerra da Ucrânia com a Rússia, a gente tem essa crise inflacionária ao redor do mundo, a gente tem uma desaceleração na China, e isso podem surgir, inclusive, quando a gente tem crises, a gente tem oportunidades, né? Então, a minha pergunta é, como aqui no Brasil, que oportunidades você acredita que a gente pode aproveitar e o que a gente deve fazer, né? O que as lideranças aqui precisam fazer para aproveitar essas oportunidades? Olha, eu diria que a oportunidade é abrir mais a economia e aproveitar que vai ter interrupção de fluxos ou ruptura de contrato entre países e fornecedores e apresentar o nosso país como potencial candidato. Só que para fazer isso tem que ser produtivo, tem que ser menos burocrático, tem que ser mais ágil, né? Tem que ter uma economia mais aberta. Esse é o único jeito. Quer dizer, apesar do mundo estar indo numa direção contrária, que é a direção da volta dos antigos impérios. É o Império Russo, o Império Chinês, né? É a Índia, e o declínio do domínio anglo-saxão, né? Estados Unidos agora, antes foi Inglaterra. Então, esse é o cenário maior, mas nesse cenário abre oportunidade. Quem sabe a oportunidade que a gente não tinha até alguns anos atrás, com o céu de brigadeiro que estava indo à China, com todas as distorções para trás, mas estava crescendo, o consumo crescendo na Europa, nos Estados Unidos, e parece que não havia muito espaço para o Brasil, ele ia ficar condenado a ficar na margem. Pode ser, mas para isso tem que abrir a economia. Perfeito. Hélio, quer complementar? Tranquilo? A minha pergunta agora, Alexandre, como criptoativos eles vêm sendo utilizados aí em cenários de recessão e de crises, como as pessoas vêm utilizando para geração de mantenimento de valor e superar essas crises? Acho que comecei a falar, acho que quando a gente fala em blockchain, tecnologia descentralizada, é sempre importante separar a conversa entre moeda e tecnologia. A parte de moeda, acho que vale a pena falar um pouco. O Bitcoin, especificamente, outros não, tem uma característica de escassez, no sentido de não poder ser desvalorizada por inflação, por senhoriagem e todos os mecanismos que a gente está vivendo tanto. É o hedge inflacional? Você vai comprar o Bitcoin ao invés de comprar uma NTNB? Não, claro que não, gente. Claro que não. Eu acho que a tecnologia ainda é imatura, a gente está vendo o desenvolvimento e talvez chegue esse mundo. O ouro digital substitui o ouro físico. O ouro tem milhares de anos de história, a gente não está lá no Bitcoin. Mas eu acho que essa tese vale muito para os países que passaram por qualquer tipo de crise política ou crise cambial. Fala isso para a Turquia, fala isso para a Síria, fala isso para a própria Argentina aqui do lado e todo mundo. Tem muitas interfaces nesses países, e nesses países, a própria Ucrânia,
quem tinha um pouco de Bitcoin ou cripto foi melhor do que não ter. Foi o melhor hedge, era melhor ter dólar, melhor outra coisa. Gente, isso aí eu acho que é de cada um. Mas o que eu acho muito legal é porque o Estado tem mais dificuldade de acessar isso. Bitcoin já foi proibido 13 vezes na China e qualquer coisa tem que ser proibida num regime totalitário como a China mais de uma vez. Eu acho que mostra o mérito que é difícil proibir. Mas, na minha percepção, quando eu penso em valor agregado, produtividade, eu acho que a gente tem uma possibilidade muito grande de implementar essas tecnologias em quase toda a vertical que vocês trabalham aí, do cartório, das artes, da mídia, gerenciamento de propriedade intelectual, e isso gera liberdade, é uma liberdade matemática. Você é uma ditadura do código, onde só aquilo impera, e um código, quando ele é deployed, né, numa blockchain, ele é eterno. Então, não tem como ser mudado. Essa ideia de permanência e confiança, para mim, é muito poderosa e vai gerar muito valor para a sociedade. Perfeito, Alexandre. Continuando aí no assunto da tecnologia, real digital é uma novidade aí. Na sua opinião, real digital vem para, não diria competir com Bitcoin, mas talvez mais um controle do Estado? Eu vou até depois pedir a opinião dos colegas aqui, mas eu acho que isso aí é highway to hell, sabe? Eu acho que pega tudo, pega uma tecnologia que é poderosa, que é eficiente. Eu acho que quem conhece um pouco de cripto aqui sabe que as stablecoins elas são de certa forma necessárias para gerar eficiência no ecossistema, mas quando você joga esse poder adicional para o Estado, e você pega os exemplos, por exemplo, do renminbi digital, o SNY, a gente vê que isso dá um poder adicional ao Estado. É tudo aquilo que a gente não acredita. Eu acho que esses produtos vão vir. A gente vê vários países um pouco mais totalitários, assim, querendo pegar esse poder para eles somente e acabar com as moedas privadas, digamos assim. E se você lembra até a história do dólar nos Estados Unidos, começou com um bando de moeda privada. Eu acho que é um pouco temerário isso, eu acho que a gente está sorrindo muito para essa ideia, a evolução do PIX, mas eu acho que depende da implementação. Eu acho que o Roberto Campos não é um cara ruim. Eu acho que dos reguladores aqui, eu acho que poucos reguladores globais que eu conheço já mineraram Bitcoin, por exemplo. É um cara friendly com a tecnologia. Mas lembra, o real digital ele está sujeito a um governo que muda. Então, para mim, isso é um grande medo. Começou muito bonito, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Eu, pessoalmente, eu não acho que é o melhor uso dessa tecnologia. Completar rapidamente, concordo 100% com você. Imaginem, pessoal, que tenha um real em que um burocrata lá pode apertar um botão se você já passou da sua cota de carbono, ou dizer que o seu dinheiro só vale até a data tal, ou se você pediu o ônibus lá e levantou o braço meio estranho, também tira o cara. É esse poder que se dará a um dinheiro digital estatal, como eles querem. O dinheiro já é 70%, 80% estatal. Isso seria levar os outros 20%, 30% e ainda por cima centralizar na mão do Banco Central, quando hoje ainda tem um pedaço que é feito pelo sistema bancário. É um tema complicado, mas eu estou de pleno acordo com o Alexandre. Muito obrigado, senhores. Infelizmente, nosso tempo acabou. Agradeço muito a presença aqui, a exposição de vocês. Encerramos aqui o painel. Uma boa tarde a todos. Muitos aplausos para Alexandre, Ludolf, Hélio Beltrão e Vladimir.